Que bom estar aqui com os irmãos, como o pastor falou, nós somos parceiros há muito tempo. E eu participei um dos últimos cultos lá na sala. E depois a gente foi para um salão pequeno. Então eu me considero parte dessa igreja, me considero membro dessa igreja. E é muito bom estar aqui. Meu coração hoje transborda de alegria de vê-los aqui, de ver que tem salinha para as crianças e toda a estrutura que Deus está dando aos irmãos. Estou muito feliz. E estou feliz porque é perto de uma feira. Assim, o dia que você estiver mais desanimado, não quiser dar glória a Deus, aleluia, você engancha com o pessoal gritando: olha o Caqui, minha senhora, Dona Maria, não sei o que. Você engancha e já dá glória a Deus, aí fica tudo uma coisa só. A nossa igreja lá no Jardim Independência, ela também é numa rua de feira. E um dia eu levei um pastor amigo meu, argentino. Eu fui levar ele para conhecer a feira. Ele jurava que aquilo era um culto pentecostal. E para eu explicar para ele que não era um culto pentecostal, que aquilo era uma feira livre, que tem várias ruas. Ah, agora sim, ó. Chegou meu parceiro. Meu parceiro é esse fundo musical que meu coração transborda, porque prepara o ambiente para aquilo que Deus quer falar. Eu estou muito feliz também, porque o pastor abriu o culto com o texto que é a mensagem de hoje. Na hora que ele falou, abra sua Bíblia em Salmos 46, eu falei, não pode ser. E aí depois os louvores, as irmãs da dança, tudo confirmando aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa palavra tem queimado no meu coração. E meu único desejo nessa manhã é que queime no seu também. Nós vamos falar de 3 coisas. Eu queria que você repetisse elas. Diga: guerra, mulher estranha, esconderijo. Fale de novo: guerra, mulher estranha, esconderijo. E quando eu falar de mulher estranha, eu não estou falando exatamente de uma figura feminina. Eu estou falando de uma figura que representa uma proposta fora da aliança com Deus. Algo que nos convida diariamente para ter satisfação, prazer e descanso em tudo que não é Deus. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Guerra, mulher estranha e esconderijo. Salmos 46, eu não vou ler ele todo, você já leu ele no início. Quem está feliz de estar aqui nessa manhã diz glória a Deus. De uns tempos para cá eu desacostumei de pregar para igrejas tradicionais. Nada contra, amo os irmãos tradicionais que gostam de prestar atenção num culto. Mas eu sou mais da bagunça, do barulho. Então assim, se você puder não ficar em silêncio, eu vou agradecer tanto. Então participa, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Participa que você me ajuda. Tá? É igual homem casado, obrigado pastor. Homem casado sabe que a mulher quando fala, ela causa uma tribulação para o marido, mas quando ela se cala, é um terror. Quando a mulher se cala, você sabe, meu Jesus, ela está calada. Eu preferia 1000 vezes ela falando, ela brigando, ela cobrando. Ela calou, você gela a alma. Então assim, quando eu estou numa igreja e eu vejo a igreja calada, eu penso 2 coisas. Ou está muito ruim, ninguém está entendendo nada, ou eles estão prestando atenção. Então para você não me deixar assim, em dúvida, por favor, glória a Deus. Aleluia. Assim está melhor. Salmo 46. Eu acho que o pastor Reginaldo leu até o verso 7, mais ou menos, 7, 8, né? Eu indico você a ler esse salmo inteiro em casa. Eu não vou ler ele todo, que não vai dar tempo. Mas eu queria que você lesse esse salmo. Eu vou ler apenas o verso 1, 2 e 3, tá bom? Deus é. Eu gosto dessa palavra. Ele não foi, ele não vai ser. Ele é. Porque Deus não depende de nada e de ninguém para ser. É por isso que quando Moisés se encontra com ele no monte, no meio da sarça, ele pergunta: e quem é o Deus que eu apresento para Faraó? Todos os deuses daquela época tinham um nome, ou alguma atribuição, ou algum adjetivo. Quem é o Senhor? E Deus fala para ele: esse negócio de ser é comigo, não é com vocês. Eu sou. Mas é só isso. É tão interessante porque Deus responde tudo, mas não responde nada.
eu sou. Verbo passado, presente e futuro. Eu fui quando você nem imaginava que eu já era na sua vida. Eu estou sendo agora, mesmo quando você não me percebe. E eu serei amanhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza fala de guerra. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio do seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na fúria e os montes se estremeçam. Eu queria que você lesse na versão, pode ser aqui do telão, verso 1, vai lá, 1, 2, 3, leia. Algumas versões vão dizer socorro bem presente na angústia, socorro bem presente nas inquietações, nas dificuldades. Essa palavra no original, ela faz referência a uma mulher estranha. E não só, como eu disse, no sentido feminino, mas a mulher estranha de ser a proposta que é colocada na mesa, fora da aliança. A mulher estranha. Então, quando eu falar de mulher estranha, mulheres não se ofendam, fica tudo eu quero ficar em paz com vocês, tá bom? E homens também não se ofendam, porque mulher estranha é exatamente essa proposta fora da aliança. A Bíblia usa essa palavra tribulações nesse texto sobre essa mulher que está lá fora, ou essa mulher que está do outro lado, oferecendo o prazer fora da aliança. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ou uma outra situação é a mulher rival, ou seja, a amante, aquela que disputa a fidelidade da tua aliança para te entregar prazeres que são altamente tentadores. A outra mulher, a que disputa dentro do coração de um homem a fidelidade que ele tem com a sua mulher dentro da aliança. E por causa desses prazeres tentadores, abala ou balança a fidelidade de um casamento ou de uma aliança. Você sabe que o número 6, ele é o número não de Satanás, ele é o número do homem. Por isso que quando a Bíblia fala que o número da besta é 666, não está falando que esse é o número de Satanás, está falando que esse é o número de um ego elevado, de um homem muito exaltado. 3 vezes o homem, ou seja, é o homem em cima do homem, em cima do homem, ou seja, é o ego absoluto. E você sabe que o maior problema nosso hoje, no nosso mundo, tanto no Brasil como fora dele, é o ego absoluto. Aliás, acho que sempre foi. É o eu antes de qualquer coisa. As igrejas hoje padecem porque estão cheias de pessoas que têm o seu ego absoluto, ou seja, irmão, olha, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e depois eu vou pensar se é você ou se vai ser eu de novo. Você para mim é a frase que a gente mais não ouve diretamente, mas percebe nas igrejas. Você para mim é um problema seu. Você cuida da sua vida, eu cuido da minha, ou seja, é um ego absoluto. Por isso que em Efésios capítulo 6, versículo 12, a gente não vai ler porque não vai dar tempo. Ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e todos os dominadores malignos, certo? Sim ou não? Só que tem um problema. Que geralmente a pessoa que tira a nossa paz, ela é de carne e sangue. E mesmo que ela esteja sendo influenciada por demônios, e a gente muitas vezes até acredita nisso, o nosso enfrentamento diário não é com demônios. O cara que te fecha no trânsito, ainda te xinga, não é um demônio, pelo menos não aparentemente, pode até que seja. O vizinho que ouve música alto num sábado de manhã e não deixa você dormir um pouquinho mais, não é um demônio, não necessariamente. Ele é um aspirante, mas não é um demônio. Por isso que Efésios capítulo 6, verso 12, ele está dizendo, olha, não existem garantias de tranquilidade na vida de um cristão, existe a garantia de vitória. Ou seja, a minha vida e a sua vida não será uma vida tranquila nessa terra, porque essa terra não está em paz com Deus, e você não tem como ficar em paz com quem não está em paz com Deus, é impossível. Por isso que há esse enfrentamento. Ele não está dizendo, olha, a sua vida vai ser tranquila, segura e feliz, não. O que ele está dizendo é assim, há uma luta. Agora, para que essa luta seja ganha, você precisa saber com quem você luta. É uma luta
além da nossa compreensão. Efésios 6,12 deixa claro com quem nós lutamos. Só que isso para mim, eu sei, está escrito na Bíblia, glória a Deus. A minha luta não é contra a carne, a minha luta não é contra o chefe, não é contra o marido, não é contra a esposa. A minha luta não são contra pessoas, mas são pessoas em quem eu tenho enfrentamento. Quem me persegue é o meu chefe, é de carne e sangue, é a vizinha, é o vizinho, é com aquela música alta. Olha o que diz, esse aqui eu vou ter que ler, Lucas capítulo 22, verso 31. Quem aqui tem mais de 10 anos de convertido? Levanta a mão, baixa a mão. Mais de 20 anos. Olha, rapaz do céu. Quem aqui, depois de tanto tempo de convertido, se sente crente? Você sabe que você não é perfeito, mas você se sente crente. Não, eu sou crente, levanta a mão. Eu sei que eu sou crente. Imagina eu chegar para você, o pastor Reginaldo, a pastora Juliana, o pastor Diego, qualquer um de vocês, que levantaram a mão, e falaram assim, olha, o diabo veio falar de vocês para mim. Você lembra que já teve um caso assim, e o cara não se deu muito bem na vida, pelo menos não por um tempo, que foi o caso de Jó. O diabo está na presença de Deus, eu acho que ele está ali para prestar um relatório, porque é só isso que ele vai fazer na presença de Deus, prestar relatório. Martinho Lutero falava que o diabo era o diabo de Deus, ele é funcionário de Deus para os propósitos de Deus. Estranho isso, né? E ele está lá na fila, e ele vai falar, e chega a vez dele, e Deus fala, e aí, onde você estava? Ah, eu vim de cirandar a terra e tal, etc. Deus joga para ele. Você viu Jó? Eu falo para Deus todos os dias, Senhor, se o diabo vier falar de mim para o Senhor, não precisa me defender, não precisa colocar meu nome na conversa. Meu Deus, Deus deu a ideia. Você viu meu servo Jó? Mas também o Senhor dá tudo para ele. Ué, então tira. Olha de novo. Simão, eis que Satanás vos reclamou, meu Deus, é pior ainda, para vos penetrar como trigo. Próximo versículo. Eu, porém, roguei por ti. Vira para a pessoa do lado e diga, é Jesus, não é Maria, não é Aparecida, é Jesus quem roga por ti. Para que a tua fé não desfaleça. Obrigado, Jesus. Tu, pois, aí matou Pedro. Quando te converteres. Opa. Jesus, eu agradeço muito, Senhor, que o Senhor orou por mim, que o Senhor intercedeu por mim, que o Senhor lutou por mim diante de Satanás. Obrigado, mas é isso aí, o Senhor... Peraí. A única pessoa que saiu do barco enquanto Jesus andava sobre as águas foi Pedro. A única pessoa no meio de uma conversa, quando Jesus perguntava, quem dizem os homens que eu sou? E depois pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? A única pessoa que recebeu uma revelação direta de Deus foi Pedro. Espera aí. Quando Jesus ressuscita, a única pessoa que ele diz nome, ele fala para aquelas mulheres que foram ver o sepulcro, que agora estava vazio, fala, olha, eu quero encontrá-los em tal lugar, fala para Pedro não faltar. Espera aí, se tem alguém dos 12 que tinha mais intimidade, que tinha mais proximidade com Jesus, era Pedro. Que embora tenha negado Jesus, foi o único que disse, eu vou defender o Senhor até a morte. Não fez, mas disse. Pensa você que se sente um crentão, pode ser pastor, presbítero, diácono, apóstolo, bispo, sei lá o que, você se sente um crentão, e Jesus chega para você e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, quando você se converter, por que Jesus está falando isso para Pedro? Porque Pedro também é um indivíduo que chega para Jesus e fala assim, eu estou fazendo umas contas aqui, Jesus, eu preciso saber qual é o limite. Limite do quê? De eu perdoar uma pessoa e não matar ela. É 6, 7, quantas vezes? Não, Pedro, é 70 vezes 7. Você pode fazer o cálculo, não é isso que Jesus queria que você fizesse.
O 7 na Bíblia é o número da completude, da perfeição. Ou seja, Pedro, perdoe e até perdoar. Continue perdoando. Perdoe hoje, perdoe amanhã, perdoe depois. Mas se a pessoa continuar cometendo erros, você pode colocar limites para não continuar não ser ferido. Mas continue perdoando. E aí agora Jesus fala: Pedro, quando você se converter, você vai ver que aquela pessoa que você queria matar, agora você quer salvar e levar para a glória de Deus. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma realidade que nós temos uma luta contra demônios. E é muito importante você entender isso. Fica comigo, presta atenção no que eu estou te dizendo. Nós cristãos adquirimos a ideia de que você liberta uma pessoa de demônios quando você ora por ela. Ela estribucha, faz um drama todo, faz uma cena toda, e aí pum, ela cai, pronto, ela está liberta. É isso sim ou não? É parte disso. O pastor Cote, que é uma autoridade na área de libertação, ele fala o seguinte, eu queria que você repetisse comigo, diga libertação. Diga libertação. É 30% libertação e 70% reeducação. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Eu não posso resistir ao diabo sem me sujeitar a Deus. Há uma reeducação, por quê? É uma coisa que a gente precisa aprender, irmão. Demônio, na vida de uma pessoa, ela não é a doença, ele não é a causa. O demônio na vida de uma pessoa é o sintoma. Quem me entende? Demônios são sintoma, demônio não é infecção, demônio é a febre. E febre não é doença. Febre está mostrando que existe uma infecção. Olha, toma cuidado. Está vendo essa febre que você está? Vai investigar, vai fazer exame, porque você está com uma infecção. Pode ser infecção na urina, pode ser infecção em um monte de lugar. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que acham que uma vez que você orou para uma pessoa que estava carregada de demônios, e o demônio saiu, pronto, aquela pessoa agora está liberta, a vida dela vai ser linda e feliz, e não é assim. Tem pessoas que acreditam que uma vez que eu fui batizado nas águas, aquilo é um símbolo, é um sinal de que eu matei o velho homem e levantou um novo e restaurado e regenerado homem. Glória a Deus, é um símbolo disso. Mas sabe qual é o problema? Que o infeliz do velho homem sabe nadar. Eu achei que quando eu deitasse nas águas, ali morreria o velho homem, eu levantaria um novo cara. Pronto, vem, agora eu estou cheio do poder. O problema é que o velho homem sabe nadar, irmão. Você vê que eu estou falando várias coisas. E nós vamos linkar ao que disse Salmo 46. Nós estamos numa guerra. Existe uma mulher estranha nos convidando para fora. E há um lugar secreto. Então eu preciso entender, uma vez que o demônio saiu, agora essa pessoa precisa estar cheia. Quando a Bíblia fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, ela usa um verbo no gerúndio, ou seja, continue se enchendo diariamente. Não é para você encher numa vez, num culto, num evento, num lugar, dar glória a Deus, aleluia, pular, falar em línguas, e acabou. Não, irmão, continue se enchendo. Amanhã, depois de amanhã, depois. Por quê? Porque a rival está lá fora. E eu preciso entender que a libertação ela acontece quando eu entendo. Pensa que você tem uma lixeira do lado de fora da sua casa, e você vai lá e coloca o lixo para fora de casa, e vem um cão, um cachorro, e ele vai começar a mexer naquele lixo, porque ele está com fome, ele quer mexer. Imagina que esse cachorro é um demônio. Imagina que esse lixo é o que tinha dentro da sua alma. As mágoas, as mazelas, os pecados, estão tudo ali. E o demônio vem para cheirar aquele lixo, para se alimentar. Demônios se alimentam do lixo que nós produzimos. Mas sabe o que acontece? Vem o cachorro, eu pego um pedaço de pau e plum, e dou uma paulada no cachorro e o cachorro sai. Pronto, glória a Deus, libertação. O problema é que se eu não tirar o lixo, o cachorro vai continuar vindo. Eu não posso reclamar com Deus que é difícil resistir a um pecado, se diariamente eu fico brincando na beira do penhasco do pecado. Uma hora eu caio. Lembra de Sansão? A mulher acariciando sua cabeça, ele dormia. Ai, que delícia, mulher linda, filisteia, mas não tem problema. Mulher é mulher.
Não tinha problema. Com certeza tinha. Ele acorda, ela acorda ele cheia de beijos, dando vinha na boca. Sansão, amor da minha vida, qual é o grande segredo da sua força? Ah, se você me amarrar com laços novos e não sei o que e tal, fazia toda uma cena. Ele dormia. Quando acordava era exatamente o que ele tinha falado. Só que não era o segredo. Aliás, o cabelo não era o segredo. O segredo era a aliança. Quando você quebra a aliança, você perde a sua força. E aquilo que você tanto cobiçou com os olhos, Sansão usou os olhos tantas vezes para cobiçar coisas que ele não podia ter, que terminou a vida cego. A libertação bíblica, você manda o cachorro embora, mas você tira o lixo. E se o cachorro voltar 2, 3, 4, 5 vezes, ele não vai conseguir ficar ali, porque não tem mais nada para ele. Ele não encontra mais alimento. Então a verdadeira libertação, ela consiste em expulsar demônios, e é quando eu vou vencendo, eu luto contra Satanás, e na medida que eu vou conseguindo sepultar o meu velho homem, a velha carne, Satanás perde poder de governo e de influência na minha vida. Porque o ponto é a aliança, irmão. Não há problema nenhum de você ter prazer dentro da aliança. O problema é buscar o prazer, o contentamento, o descanso fora da aliança. Comer é bom ou não é? Quem gosta de comer aqui? Levanta a mão. Ixi, tem gente que não gosta não, pastor. Nem convida para as festas que vai ter aqui. O senhor não gosta de comer? Quem gosta de doce? Estou falando de qualquer tipo de doce, chocolate, qualquer tipo de doce. É bom, né? Não é bom comer? Sabe qual é o problema? Que a gente deixou de comer pelo propósito para comer só pelo prazer. E o prazer fora do propósito vai te trazer problema. Por isso que quando você come uma coisa que você sabe que não pode comer, quem tem diabetes sabe o que eu estou falando. Você sabe que o médico está em cima, a família está em cima, ninguém quer que você morra, cara. Está todo mundo tentando preservar a tua vida. Mas você, teimoso e teimosa do jeito que é, vai lá e come escondido. Quem nunca? Porque todos nós temos um lugar secreto. Sabe qual é o problema? É quem é o nosso personagem do encontro. Adão não perdeu o lugar secreto. Ele mudou o personagem do encontro. E é tão poderoso isso, que quando Deus aparece para Adão como fazia diariamente, e aí eu já vejo que o problema para Deus em Adão não foi só o pecado. O problema para Deus é que Adão faltou no encontro. Vire para alguém e diga assim: não falte no encontro, mesmo que você peque. Adão faltou no encontro, e agora? Deus vai atrás de Adão. E Deus não pergunta para Adão: Adão, cadê a fruta que eu falei para você não comer? Deus não vai até a árvore e fala assim: está faltando uma coisa aqui. Sabe por quê? Repete essa frase comigo, diga: Deus não tem problema com o meu pecado. Pode falar. Diga: Deus não tem problema com o meu pecado. Eu vou provar para você. Se você passar o dia inteiro fumando cigarro, 80 maços de cigarro no dia, Deus não vai tossir à noite. Se você passar a noite inteira se embriagando, Deus não vai acordar com enxaqueca. Nosso pecado não é um problema para Deus, é um problema para nós. Então, o fato de Adão ter comido o fruto não afetou nada a vida de Deus. Quem teve dor de barriga não foi Deus, foi Adão. Deus chega para Adão e fala, e não pergunta do fruto, não pergunta do pecado. Deus pergunta: Adão, onde você está? Porque aonde eu estou determina o que eu vejo. Deus chega para Adão e fala: Adão, você faltou no encontro, menino.
que eu estou com vergonha, Deus. Sabe por que você está com vergonha? Porque você foi no secreto, mas mudou o personagem do encontro. Sabe, a modernidade, a gente está vivendo uma época de modernidade, ela trouxe muitas facilidades em muita coisa. Antigamente, quando Jesus ia pregar, se ele queria que mais pessoas ouvissem o seu discurso, a sua mensagem, ele subia num barco e ele deixava que a água levasse a sua voz, emitisse a sua voz para mais longe. A água era um emissor da voz, é um microfone natural. Hoje tem microfone, eu não preciso estar na água, é só ter caixa de som, ter mesa de som. A modernidade trouxe muita coisa, mas sabe o que ela trouxe também? A facilidade de você encontrar prazer fora da aliança. Quem é casado sabe que isso é um presente que Deus nos deu por ser casado. O sexo é muito bom, mas sexo fora da aliança te traz problemas, porque você rompe com a aliança. Agora nós estamos numa fase na vida humana que nós conseguimos, pela modernidade, isolar o propósito do prazer. Não tem problema eu ter prazer, o problema é o prazer fora do propósito. O problema não é comer, mas o problema é que as coisas que a gente vai comendo, a impressão que dá é que nós estamos nos matando aos poucos, nos suicidando um dia de cada vez. Quem sabe o que eu estou falando? A modernidade, ela trouxe coisas interessantes que facilitam a vida, sim, mas, por exemplo, ela trouxe o prazer fora do propósito. A Bíblia não diz que eu não vou lutar, a Bíblia diz com quem ou contra quem eu vou lutar. Isso não é garantia de vida fácil, é garantia de vitória. Nós estamos numa luta. E a pessoa que está numa luta, agora voltando para Salmos 46, eu nem saí dele, mas indo para Salmo 46, a pessoa que está numa luta, a primeira coisa que ela faz é buscar uma fortaleza que lhe traga segurança. É buscar uma trincheira, é buscar um lugar onde ela possa se refugiar, recarregar as armas, ela possa se curar de feridas. Todos procuram um lugar para se refugiar. O problema é qual é o lugar que eu estou procurando. Se eu procuro descanso, se eu procuro sustento, se eu procuro refúgio, se eu procuro segurança dentro de Deus, dentro da aliança, eu encontro isso na aliança. Mas se eu busco fora da aliança, eu na verdade estou trazendo mais problemas. Diga para alguém assim: o faraó pode até te alimentar, mas só Deus te traz segurança. Essa fuga diária nossa está sempre ligada ao desejo por um prazer ou por uma libertação de algo que nos angustia. Porque uma pessoa às vezes procura bebida, procura para esquecer. Pessoas fora da aliança bebem para esquecer. Pessoas dentro da aliança bebem para se lembrar. Toda vez que você toma o cálice, você pega o pão, você toma o cálice para se lembrar do dia que o Senhor salvou a sua vida e a minha vida. Esse é o lugar que a gente vai, um lugar que a gente encontra segurança. Tem pessoas que procuram seu refúgio nas drogas, tem pessoas que procuram seu refúgio no sexo, tem pessoas que procuram seu refúgio em qualquer outro lugar. Eu tenho que te dizer nessa manhã, qualquer lugar fora de Deus, que você tentar beber para se saciar, é como água salgada, você vai ficar com mais sede, e mais sede pode acabar um dia, pode satisfazer por meia hora, mas vai passar esse tempo, e daqui a pouco a sua vida vai estar toda enrolada, e você não sabe por onde começar. A igreja precisa voltar para o lugar secreto de Deus. E secreto, como eu disse, todo mundo tem. A gente só precisa saber quem é o personagem do encontro. Eu tenho o meu esconderijo em Deus. Aleluia. Dentro de Deus. O meu casamento é prazeroso, não só pela esposa com quem eu escolhi para passar a minha vida. Dentro de Deus, o meu casamento é prazeroso porque Deus está no casamento. Dentro de Deus, quando você come, você não come por prazer do seu ego, você come para a satisfação de um propósito. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sabe o problema da falência de muitos ministérios e de pastores hoje, irmão? Que muitos vivem para o seu próprio prazer.
Tem igrejas lindas, irmão, eu já fui em igrejas todas de mármore, com orquestras, com um som incrível, extraordinário e coral. E você vai nessa igreja e fala, gente, isso aqui é o sonho de qualquer pastor. E você começa a pregar e você começa a perceber que uns estão conversando lá no fundo, os outros estão fazendo a unha aqui, o outro está mexendo no celular ali e acolá. Então o que me adianta ter uma igreja linda dessa, se é para o meu prazer? Se uma igreja, uma vida, um casamento, um ministério não servir para o propósito para o qual foi chamado, você está perdendo o seu tempo. A gente entra no, eu sou velho, eu sei que tem gente que nem entra mais no Facebook. Eu entro no Facebook, eu entro no Instagram, mas não é para mostrar como é minha vida, ou quão fútil é minha vida, ou onde eu estou comendo, onde eu estou indo, não. É para falar sobre Cristo, é para falar sobre o reino de Deus. E aí faz com que as minhas mídias sociais não reflitam quem eu sou, mas reflita qual é o meu propósito. Tudo bem, você quer usar suas mídias para mostrar você, para tirar foto da sua comida, o problema é seu, mas não foi para isso que Deus te deu isso. São ferramentas que Deus está te dando para alcançar o mundo com o Evangelho, com a palavra de Deus e algumas vezes com a sua vida. Deus é o nosso refúgio, aleluia, é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso que na minha tribulação, na minha inquietação, a primeira sensação que eu tenho quando as coisas apertam é que eu estou sozinho, mas isso não é verdade, irmão. Você não está sozinho. Você tem um lugar onde você pode correr. Ele é o teu refúgio, ainda por mais difícil que possa parecer. Aleluia. Não corra para nenhum lugar sem correr para Deus. E o meu maior desafio, o seu maior desafio é no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da rival, que está me oferecendo prazer fora do propósito. E o prazer, irmão, eu falo de várias coisas. Eu sei que quando fala de prazer, a primeira coisa que vem à mente é o sexo, mas é muita coisa que a gente vai buscando para dar prazer. Tem gente que tem prazer ou tenta achar um alívio maratonando uma série. Pega pipoca, pega sorvete, pega refrigerante, pum. E aquilo ali momentaneamente pode te dar um alívio, mas acabou aquilo ali. Vou falar mais, tem gente, erroneamente, que busca alívio na igreja e se enfia na igreja não com o propósito de servir ao reino de Deus, mas com o único propósito de fugir dos problemas que estão em casa. Se você não conseguir falar aleluia, fala aleluia, que está tudo certo. Irmão, o inimigo está tentando nos desestabilizar, e quando você fica desestabilizado, você começa a atacar pessoas que estão próximas de você, pessoas que amam você e que você ama. A gente começa a ver que a ignorância, a raiva, ela não é fruto da coragem, ela é fruto dos medos, ela é fruto sim da covardia. Mas glória a Deus, porque Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo em Salmo 46 que há um rio. O rio não alegra Deus. O que alegra Deus são as correntezas do rio. Fala comigo, Deus não muda. Não muda. Diga a Deus, não muda, mas Ele se move. E sabe qual é o problema disso? Eu já estou quase terminando. O problema é quando Deus nos dá algo para fazer. Isso é muito sério que eu vou falar, irmão. E você faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Só que embora Deus não tenha prazo de validade, as coisas que Deus te dá têm prazo de validade. E sabe qual é a nossa maior dificuldade? É deixar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus. Lembra de Noé? A Bíblia diz que ele demorou quase 100 anos, ou perto dos 100 anos, para construir uma arca. Se eu fizer um cálculo básico, acredito eu,
que ele deve ter levado pelo menos uns 20, 30 anos para recolher as madeiras, aplainar, lixar, preparar, cortar na medida certa. Pensa que com 10 anos ele colhendo madeiras, cortando madeiras, alguém chega para ele e fala assim: Noé, me empresta 2 madeiras que eu estou terminando um serviço lá em casa. Tá bom, pode levar. Daqui um pouco, esse homem poderia perceber que era um grande negócio, pastor. E ele começa a ser um grande e próspero madeireiro, que lixava, que cortava, que media. Aí Noé deixaria o que era de Deus para pegar alguma coisa que poderia parecer a bênção de Deus, mas que não era, porque ele mudou de propósito. Nosso maior desafio às vezes é deixar algo, ferramentas que Deus me deu aqui, para essas lutas daqui. Deus não muda, mas Ele se move. E eu tenho que deixar isso aqui, porque Deus já está aqui. Eu preciso pegar essas ferramentas daqui, esses direcionamentos daqui, esses alinhamentos daqui. A aliança continua a mesma, Deus continua o mesmo, mas Ele se move. O que alegra a cidade de Deus são as correntezas. Eu preciso entender que Deus está se movendo, Deus está se movendo, as correntezas estão passando. Eu não posso ficar celebrando coisas que já ficaram no passado, se Deus está esperando que eu celebre as coisas preparadas para o futuro. É por isso que Deus é meu refúgio. É a correnteza que se move diariamente. Ele não foi o meu refúgio, Ele não vai ser o meu refúgio, Ele continua sendo. Enquanto você estiver vivo, há um lugar que você pode correr, há um lugar que você pode chorar, há um lugar onde os seus olhos podem se derramar de lágrimas diante dEle, porque Ele sabe a sua dor. Nesse lugar em Deus, todo apoio é eterno, aleluia. Todo descanso é eterno, o fundamento é eterno, as realidades e os valores são eternos. Você não precisa negociar, você não precisa se corromper. Irmão, Salmo 46, veja o verso 5. Deus está no meio dela, é isso mesmo. E jamais, diga, jamais será abalada. O texto vai falar de tribulações, de tempestades, de problemas climáticos, ainda que a terra se mude, os montes se movam, as águas bramem na sua braveza, vai falar de um monte de coisa, mas Deus te dá essa certeza. Enquanto você buscar nele, você jamais será abalado. Pode passar o que for, irmão. Quando você estiver na guerra, eu sei que quando a gente entra no vale da sombra da morte, a gente não vê a hora de sair, sim ou não? Jesus, eu estou num vale de sombra da morte, que hora que eu vou sair disso aqui? Mas aí de repente, irmão, obrigado, pastor, quando você vê quem está com você no vale da sombra da morte, já não importa quanto tempo você vai ficar ali, porque você sabe que Ele está contigo, e você jamais vai ser abalado. Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora. Eu não sei qual é o nome da sua guerra. Às vezes a sua guerra se chama desemprego, problema no casamento. Eu passei por uma guerra ano passado e eu passei alguns meses, não queria mais saber de pregar, não queria mais saber de fazer as coisas que eu faço a minha vida inteira. Você fala, pastor, é verdade, verdade. Eu fugi de pregar em vários lugares, convidaram para pregar, eu falei, não quero ir, não quero saber. A gente prega há tanto tempo, irmão, e às vezes a gente começa a pensar, será que está valendo a pena? Será que as pessoas estão me ouvindo, ou estão ouvindo Deus, não precisa nem me ouvir. E aquilo começou a me abater, irmão, e eu continuei fazendo a obra de Deus, mas não tinha mais nenhum prazer. Um dia, uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, eu preciso falar com o senhor. E eu obviamente não queria falar com ela. Aliás, eu não queria falar com ninguém.
Eu ia nos cultos, eu subia, fazia meu serviço, descia e ia embora, não queria falar com ninguém. Pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falei, pode falar, irmã. Alguns meses atrás eu estava assistindo o seu culto de quinta-feira. Irmão, eu já nem acreditava que tinha alguém que assistia aquele culto. E ela disse, eu estava no meu trabalho e só estava eu e a moça que me ajudava na época. E eu ouvindo como a dona do lugar não estava lá, e a dona do lugar mexe com bruxaria, então a gente evita de ter esses conflitos, mas como ela não estava, eu estava ouvindo o seu culto bem alto. E quando ela entrou lá onde eu estava trabalhando para pegar os pedidos, ela caiu endemoniada. E eu fui orar por ela, e ali ela acalmou, nós conversamos, ela foi para casa. De madrugada ela me escreve, ela fala assim, irmã, manda para mim o link daquele culto. Irmão, nessa hora eu já estava quase chorando. Porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo o que a gente está fazendo. E ela disse, eu mandei o link, porque ela queria assistir o culto, e ela disse que ali ela se reconciliou com o Senhor. E ela me disse que há muitos meses ela já via com uma hemorragia que ninguém sabia, e ela já tinha tentado fazer tratamentos, e ela disse que ela foi curada imediatamente. E no outro dia ela voltou para o serviço, ela já estava totalmente transformada. A dona da onde a gente trabalha estava lá, e sempre convidava ela para fazer as bruxarias, as feitiçarias nas cachoeiras, enfim. E quando a dona foi convidar ela, falou, essa noite nós vamos lá, tal. Ela disse, não, eu não vou mais não. Como assim você não vai mais? Não, agora eu voltei para Jesus. No outro dia essa moça foi mandada embora, mas no dia seguinte Deus abriu uma porta de emprego melhor do que ela estava. Eu agradeci essa irmã. Eu não queria chorar na frente dela. A gente é chato, né? E eu fui para a sala onde eu trabalho, onde eu dou aula, e eu me fechei ali e comecei a chorar. E eu disse para Deus, Deus, eu estou fraco. Porque eu estava buscando um refúgio no lugar errado. E o testemunho dessa irmã não foi para mim, irmão. Não era glória para mim. Mas eu me sentia avivado. Parece que aquele dia, se havia escamas nos meus olhos, havia corrente nas minhas mãos, elas caíram, e ali eu me senti livre. Porque embora eu não veja, Deus está trabalhando. Embora eu não saiba, embora você não tenha fama, embora o seu nome não esteja correndo aos quatro cantos da terra, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando quando você não vê, quando as cortinas estão fechadas. Deus está trabalhando no escuro de uma noite. Deus está trabalhando no vale da sombra da morte. Ele está contigo, e não apenas está contigo, mas está atuante. Aleluia. Eu queria que você ficasse em pé em nome de Jesus. Chamar o grupo de louvor. Sabe como o texto termina de Salmo 46? Eu quero ler para você. Verso 10. Não sou eu que estou te falando isso. Quem escreveu esse salmo foi os filhos de Corá, mas também não são eles que estão falando isso para você. Filhos de Corá eram parceiros de Davi, mas também não é Davi quem está falando para você. Queria que você fechasse os seus olhos. Deus está falando com você. Não é o pastor, não é apóstolo, bispo, é Deus. Ouve isso no teu espírito. Por isso que eu queria que você fechasse os seus olhos, para você ouvir no teu espírito, que isso traga um eco da voz de Deus dentro de você, e que mude realidades da sua vida a partir de hoje. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado.